Minha filha me humilhou no aniversário e me chamou de escrava, até o cantor famoso pediu silêncio e me abraçou no palco. Nunca pensei que um dia ouviria a palavra escrava da boca da minha própria filha. Doeu como uma facada no peito, um corte seco que nem o tempo parece querer cicatrizar. Mas antes de chegar nesse ponto, preciso voltar alguns anos, porque a ferida não nasceu do nada. Ela foi cultivada em silêncio, regada com rejeição e injustiça. E só explodiu naquela noite em que tudo desmoronou diante de estranhos. Cresci como a sombra da minha irmã gêmea, Helena. Desde pequenas éramos comparadas em tudo: cabelo, sorriso, comportamento. E adivinha? Eu sempre ficava com a parte ruim da comparação. Se eu tirava 9, diziam que Helena tiraria 10. Se eu dançava, era porque queria imitar Helena. Se eu chorava, era drama. Helena era a estrela, e eu, o pano de fundo. Nossos pais nunca esconderam a preferência. Aniversários dela eram festas luxuosas, com bolo de 3 andares, vestido bordado e lembrancinhas caras. Os meus? Bolinhos simples na cozinha, parabéns rápido, como se fosse um favor. Aprendi cedo a calar a dor, a me conformar. Mas a vida cobra. Eu carregava uma necessidade doentia de provar meu valor, e foi exatamente essa fome de ser reconhecida que me levou a tomar decisões perigosas, incluindo a maior delas: confiar em quem não devia. O tempo passou, formei-me com muito esforço, entre empregos mal pagos e noites viradas. Enquanto Helena arrumava um casamento perfeito, eu tentava reconstruir pedaço por pedaço de uma autoestima que nunca foi inteira. Tive minha filha, Isadora, ainda jovem, e na ânsia de ser a mãe que nunca tive, dei a ela tudo, tudo. Meu tempo, meu suor, minhas economias. Trabalhei dobrado, aceitei humilhações, me desgastei até os ossos. Tudo para que ela não sentisse o que eu senti, a rejeição. Mas a vida tem um jeito cruel de repetir os ciclos que juramos quebrar. Isadora cresceu com a mesma arrogância que eu tanto detestava na minha irmã. Eu não queria admitir, mas ela parecia ter herdado mais da frieza da família do que do meu esforço. Cada vez que ela me ignorava em público, que me corrigia com desprezo, eu sentia que estava perdendo algo que lutei para salvar. Ainda assim, suportava. Sempre a mesma desculpa: ela é jovem, vai amadurecer. Até chegar no dia do meu aniversário. Era uma festa simples, organizada por amigos de trabalho. Para mim, já era muito. Música ao vivo num bar aconchegante, bolo improvisado e abraços sinceros. Mas Isadora apareceu de salto alto, maquiagem impecável, e o olhar de quem tinha vindo não para celebrar, mas para exibir sua indiferença. O clima estava leve, até que o cantor da noite, um artista conhecido na cidade, com voz que arrepiava até pedra, me chamou ao palco para cantar os parabéns. Me senti pequena, mas feliz. Por um instante, parecia que eu importava. As palmas ecoavam, luzes sobre mim, e a música começava. Foi aí que aconteceu. Minha filha, no meio da plateia, riu alto e disse: "Olha lá, gente, a escrava cantando parabéns." As pessoas riram. Não todas, mas o suficiente para meu coração despencar. Era como voltar a ser criança, cercada de olhares que me diminuíam. Eu congelei. Não sabia se chorava, se descia do palco, se sumia. Minha garganta travou, e o bolo no estômago parecia pedra. O cantor parou de tocar. O silêncio foi pesado, quase sufocante. Ele olhou para Isadora com desaprovação, depois para mim. E de repente largou o violão, estendeu a mão e disse: "Não, não. Hoje ninguém ri dela. Hoje é o dia dela." E me puxou num abraço apertado, no centro do palco. A plateia silenciou. Alguns aplaudiram, outros baixaram a cabeça, envergonhados. Eu tremia. Era como se um estranho tivesse enxergado minha dor melhor do que minha própria filha. No meio daquele abraço, percebi algo que sempre temi admitir: eu estava sozinha. Sozinha contra uma filha que não me respeitava. Sozinha contra uma família que me via como resto. Sozinha contra o eco de uma vida inteira de rejeições. Mas também percebi outra coisa. Talvez aquela fosse a chance de mudar, de deixar de ser a sombra, de não aceitar mais o papel de escrava emocional. Só que, nem tudo acabou naquela noite. Porque quando voltei para casa, ainda com o cheiro do perfume do cantor na roupa, encontrei algo que me fez gelar até os ossos. Uma carta, escondida na minha cama, escrita com letras que eu conhecia bem. "Helena, você não deveria ter sobrevivido naquela noite." Minhas mãos tremeram. A carta falava de um acidente antigo, de uma sabotagem que eu sempre pensei ter sido azar do destino. Mas não, era plano. E pelo jeito, ainda não tinha terminado. Meu coração disparou. Minha filha me humilhando já era um corte profundo, mas descobrir que minha própria irmã talvez tivesse tentado me matar. Isso abria uma ferida impossível de medir. O papel tremia nas minhas mãos como se tivesse vida própria. A letra arredondada de Helena era inconfundível. Eu conhecia cada curva, cada detalhe daquela caligrafia. A carta tinha cheiro de perfume doce, o mesmo que ela usava desde a adolescência. "Você não deveria ter sobrevivido naquela noite."
Essas palavras se repetiam na minha mente como um eco infernal. Fui jogada de volta ao passado. A noite, a que ela se referia, eu sabia exatamente qual era. Eu tinha 19 anos quando aconteceu. Era um jantar em família, e eu lembro bem da sensação de não pertencer àquele lugar. Helena estava deslumbrante, todos ao redor a elogiavam como se fosse uma deusa. Eu estava na cozinha, ajudando mamãe a lavar a louça, como sempre. Depois daquela noite, sofri um acidente terrível. O carro em que eu estava perdeu os freios na descida da serra. Eu só sobrevivi porque um caminhoneiro me tirou do veículo antes que explodisse. Durante anos, eu acreditei que tinha sido azar, falha mecânica. Mas agora, com essa carta, tudo parecia uma mentira cuidadosamente orquestrada. Meu coração batia tão rápido que doía. Isadora, minha filha, estava dormindo no quarto dela, alheia a tudo. Ou pelo menos, eu queria acreditar que estava. Será que Helena tinha se aproximado dela? Será que a forma como Isadora me desprezava era apenas rebeldia, ou havia algo mais sombrio ali, plantado como veneno? Passei a noite em claro, encarando o teto, ouvindo cada estalo da madeira da casa como se fosse um aviso. Eu tinha que tomar uma decisão, fingir que nunca li a carta ou finalmente enfrentar o fantasma que me perseguia. Na manhã seguinte, Isadora desceu para o café. Ela estava com os olhos inchados, provavelmente de tanto ficar no celular até tarde. Quando me viu, sequer deu bom dia. Apenas bufou e foi direto na geladeira. Isadora, chamei, tentando manter a voz firme. Ontem você me humilhou diante de todos. Ela riu, como se eu fosse uma piada. Uai, mãe, drama de novo. Eu só brinquei. Todo mundo sabe que você gosta de ser a coitadinha. O sangue me ferveu. Respirei fundo para não perder o controle. Eu não sou sua escrava, Isadora. Nunca fui. Eu sou sua mãe. E você vai me respeitar. Ela me encarou como se eu tivesse perdido o juízo. Depois deu de ombros, pegou a mochila e saiu, batendo a porta. O silêncio que ficou me esmagou. Eu queria chorar, mas havia algo mais urgente queimando por dentro, a carta. Passei os dias seguintes em alerta. Qualquer ligação anônima me deixava nervosa, qualquer sombra parecia um presságio. Até que numa noite, encontrei meu carro com os pneus cortados. A vizinhança estava tranquila, sem sinais de arrombamento. Mas no capô, havia uma rosa vermelha. Helena. Aquilo não podia mais ser coincidência. Procurei nos armários antigos e encontrei uma caixa cheia de lembranças que eu evitava, fotos da infância, recortes de jornais, cartas antigas. Entre elas, havia uma anotação do mecânico que cuidava do carro do acidente. O laudo dizia claramente que os freios tinham sido adulterados. Na época, meu pai abafou o caso, dizendo que era melhor não envolver polícia. Agora, eu entendia o motivo: proteger Helena. Eu sentia o chão sumir sob meus pés. A vida inteira, eu fui colocada como a sombra, porque talvez fosse mais conveniente para todos. Helena era a estrela, a intocável, e eu só era o alvo perfeito para ser descartada. Mas por quê? Essa pergunta martelava na minha cabeça. O que eu fiz para merecer ser silenciada? Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada. Era o cantor da festa, o mesmo que me abraçou no palco. Ele tinha conseguido meu número com uma das amigas do trabalho. Oi, desculpa te incomodar. A voz dele era calma, mas carregava algo de preocupado. Eu fiquei pensando no que aconteceu aquela noite. Sua filha, não foi certo o que ela fez. Você está bem? Engoli em seco. Eu não queria expor minha dor para um estranho, mas sua gentileza me desmontou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me perguntava se eu estava bem sem ironia, sem julgamento. Não, admiti. Não estou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: eu não sei o que você está passando, mas se precisar conversar, eu estou aqui. Desliguei com os olhos marejados. Era estranho. Eu, acostumada a ser invisível, estava sendo vista por alguém que mal me conhecia. Naquela noite, decidi que não podia mais viver com medo. Peguei a carta de Helena, o laudo do mecânico e tirei cópias. Guardei em um envelope escondido no fundo de uma gaveta e pensei: se algo acontecer comigo, pelo menos a verdade vai estar registrada. Mas o destino não ia esperar que eu me preparasse. 2 dias depois, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. A foto anexada me fez gelar. Era Isadora, sentada num café sorrindo, ao lado de Helena. A legenda dizia: ela está comigo agora. Talvez ela mereça saber quem você realmente é. Meu coração quase parou. Helena não só estava viva na minha vida novamente, como havia se aproximado da minha filha. E se Isadora já estivesse sendo envenenada contra mim há muito tempo? E se a humilhação no palco tivesse sido só o começo de algo muito pior? Eu não podia perder minha filha, mesmo com todo o desprezo dela. Ela ainda era minha menina. Mas como lutar contra a irmã que tentou me matar, e que agora parecia ter Isadora em suas mãos? Naquela madrugada, recebi outra mensagem. Apenas uma frase, curta e gelada. Se quiser vê-la de novo, venha sozinha. Eu sabia que se fosse, poderia não voltar. Mas se não fosse,
Helena poderia tomar tudo de mim de uma vez. E então fiquei diante da maior decisão da minha vida. A mensagem ainda brilhava na tela do celular como um veneno latejando. Se quiser vê-la de novo, venha sozinha. Helena sempre soube como me atingir. Durante toda a infância, a dor maior não era apanhar, não era ser rejeitada, era ser ignorada. Agora, ela usava a mesma tática contra mim, só que com a vida da minha filha em jogo. Sentei na beira da cama, sem conseguir respirar direito. Minha cabeça girava, o coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes. A imagem de Isadora sorrindo ao lado de Helena não saía dos meus olhos. Não importava se minha filha me desprezava, não importava se me chamava de escrava. Ela era minha filha, e eu não podia deixá-la nas mãos da mulher que tentou me matar. Respirei fundo, tentando me convencer a não agir no impulso. Lembrei do envelope que escondi com todas as provas, a carta, o laudo do mecânico, até fotos do carro destruído no acidente da minha juventude. Se algo acontecesse comigo, pelo menos alguém saberia a verdade. Ainda assim, cada fibra do meu corpo gritava que eu não podia simplesmente esperar. Helena marcou o encontro num galpão abandonado na beira da estrada. Um lugar que já me causava arrepios só de ouvir o nome, Armazém da Serra. Era lá que os caminhoneiros paravam anos atrás, perto do local onde meu carro explodiu. Ela queria me levar de volta para o cenário do meu quase fim. Antes de sair, recebi uma ligação inesperada. Era o cantor da festa. Você sumiu, eu fiquei preocupado. Está tudo bem? Ele perguntou, a voz grave, sincera. Hesitei. Confiar nele era um risco, mas algo no jeito dele me fazia acreditar que não era como os outros, que não estava ali para zombar de mim. Não, não está tudo bem, respondi. Minha filha, minha irmã está com ela. Eu preciso ir atrás. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixo. Então não vá sozinha. Desliguei antes que pudesse me convencer do contrário. Helena tinha sido clara, sozinha. Se eu aparecesse acompanhada, ela poderia machucar Isadora. Eu não podia arriscar. Preparei-me como quem vai para a guerra. Coloquei um casaco escuro, amarrei o cabelo e escondi no bolso um canivete velho que meu pai usava em pescarias. As mãos suavam tanto que quase deixei cair. A cada passo até o carro, eu sentia que estava entrando num abismo sem volta. A estrada até o galpão parecia mais longa do que lembrava. Cada curva me jogava de volta ao passado, ao som dos freios falhando, ao cheiro de gasolina, ao clarão da explosão que quase me apagou do mundo. Quando estacionei diante da construção abandonada, o vento frio cortou minha pele como lâminas. O galpão estava parcialmente iluminado por luzes improvisadas. Ouvi risadas abafadas antes de entrar. Reconheci a voz dela. Helena. Até que enfim, eu sabia que você viria. Ela surgiu das sombras como se fosse parte da escuridão. Elegante, maquiada, o mesmo perfume doce que impregnava minha memória. Atrás dela, numa cadeira, estava Isadora, amarrada, com os olhos arregalados, mas não exatamente assustados, mais confusos, como se não entendesse por que eu parecia tão desesperada. O que você está fazendo? Gritei, correndo um passo à frente. Helena ergueu a mão e uma lâmina brilhou sob a luz fraca. E calma, não deu um passo sequer. Você sempre foi precipitada, e é por isso que nunca teve nada. Eu sempre estive um passo à frente. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não podia mostrar medo. Por que, Helena? Por que me odiar tanto? O que eu te fiz? Ela riu, e aquele som ecoou pelo galpão como um trovão. Você não entende, não é? Sempre foi sobre você. Desde que nascemos, eu era a perfeita, a escolhida. Mas ainda assim você tinha algo que eu nunca tive. As pessoas sentiam pena de você, e isso te dava uma força invisível. Você roubava a atenção de um jeito que eu nunca consegui. O acidente foi para acabar com isso, mas você sobreviveu. Você sempre sobrevive, e isso me destrói. Meu estômago revirou. Tudo por inveja. Tudo porque eu me recusava a desaparecer. Isso é loucura. Respondi, a voz falhando. Você precisa de ajuda, Helena. Ela se aproximou de Isadora, passando a lâmina perto do rosto dela. Minha filha tentou se soltar, mas Helena segurou firme. Ajuda. Não. O que eu preciso é do que você mais ama. Preciso que você sinta a mesma dor que eu senti. Preciso arrancar de você o que te mantém de pé. Meu corpo entrou em estado de alerta. Eu precisava fazer algo. Isadora, olha para mim. Gritei, tentando alcançar minha filha com os olhos. Você não entende agora, mas tudo o que eu fiz foi por você. Eu te amo, filha. Ela me olhou com lágrimas contidas. Não disse nada, mas aquele olhar não era de desprezo. Era de choque, talvez até de arrependimento. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Um estalo metálico. Virei o rosto e vi uma silhueta na entrada. Era o cantor. Ele tinha me seguido. Helena percebeu também. Seus olhos se estreitaram. Eu avisei para vir sozinha, rosnou, encostando a lâmina ainda mais perto da pele de Isadora. O cantor levantou as mãos, tentando mostrar que não representava ameaça. E calma, eu só quero ajudar. Você não precisa fazer isso.
mas eu conheci Helena. Ela não queria ajuda. Ela queria sangue. O tempo parecia congelado, cada segundo mais pesado do que o anterior. Eu sentia que qualquer movimento errado podia ser o último. E então aconteceu. Helena pressionou a lâmina contra a pele de Isadora. Um fio de sangue escorreu, e minha filha gritou. Meu coração quase saiu pela boca. Pare! Berrei, avançando instintivamente. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. O cantor se jogou para frente, tentando segurar Helena. O galpão se encheu de gritos, barulho de corpo contra corpo, o som metálico da lâmina caindo no chão. Eu corri até Isadora, rasguei as cordas com o canivete e a abracei como se fosse a última vez. Mas quando olhei de novo, vi Helena empurrando o cantor contra as vigas enferrujadas. O choque ecoou como um trovão. Ele caiu, imóvel, e Helena pegou a lâmina de volta, agora com os olhos incendiados de ódio. Ela veio na minha direção. E naquele segundo, eu soube. Não havia mais fuga, não havia mais chance de evitar. Ou eu enfrentava Helena ali, de uma vez por todas, ou ela destruiria tudo que eu ainda amava. Meus dedos se fecharam no cabo do canivete. Minhas pernas tremeram. Meu coração rugia como um tambor de guerra. Era eu ou ela. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi a voz de Isadora atrás de mim, firme, carregada de raiva. Larga a minha mãe, sua louca. Helena congelou por um instante. E nesse instante, eu soube que talvez tivesse uma chance. A voz de Isadora ecoou pelo galpão como uma flecha atravessando o peito de Helena. Minha filha, que horas antes mal conseguia olhar para mim sem desprezo, agora estava diante da irmã gêmea que me perseguia desde a infância, chamando-a de louca, com ódio que eu nunca tinha visto em seus olhos. Por um segundo, Helena vacilou. Seu punho tremeu, a lâmina balançou, e foi como se o tempo tivesse se estendido, arrastando cada milésimo de segundo. Aquele instante de hesitação foi suficiente para reacender em mim algo que pensei ter perdido há muito, instinto de sobrevivência. Eu avancei. O canivete em minhas mãos parecia pesar toneladas, mas a força que me movia vinha de um lugar mais profundo que músculos. Vinha da certeza de que se eu não fizesse nada, perderia Isadora para sempre. Nossos corpos se chocaram. O som metálico da lâmina de Helena raspou contra o chão, e o galpão se encheu de gritos e respiração ofegante. Você sempre foi um estorvo. Helena urrava, os olhos saltando de fúria. E vai acabar aqui, hoje. Lutávamos como duas feras presas no mesmo espaço. O cheiro de ferrugem e poeira misturado ao perfume doce dela me sufocava. Eu sentia o peso de anos de rejeição, de humilhação, de ser sempre a sombra. Mas dessa vez eu não estava lutando apenas por mim, eu estava lutando por minha filha. Atrás de nós, Isadora tentava se aproximar, mas eu gritei. Não, filha. Fica atrás. O cantor, ainda caído, gemia de dor. Vi sangue escorrendo da testa dele, mas havia movimento em suas mãos. Ele estava vivo. Isso me deu uma centelha de esperança. Helena, tomada pelo ódio, empurrou meu ombro com força e me jogou contra uma pilha de caixotes. A dor explodiu pelas minhas costelas, e por um instante achei que não conseguiria me levantar. Mas quando vi Isadora correndo na minha direção, os olhos marejados, algo acendeu dentro de mim. Mãe, ela gritou. Eu nunca tinha ouvido minha filha me chamar assim com tanto desespero, tanta verdade. Aquilo me levantou. Com o canivete firme, encarei Helena. Você não vai tirar mais nada de mim. Ela riu. Uma risada seca, histérica. Você acha que pode me derrotar? Eu sempre fui a escolhida. A estrela. Você é só um erro que insiste em respirar. As palavras dela cortaram como lâmina, mas em vez de me ferirem, alimentaram minha fúria. Talvez eu seja um erro, respondi, a voz trêmula, mas firme. Mas sou um erro que aprendeu a sobreviver. Avancei novamente. A lâmina dela brilhou sob a luz fraca do galpão, mas dessa vez consegui desviar. Segurei o pulso dela com força, nossos rostos tão próximos que podia sentir seu hálito quente e rancoroso. Lutávamos corpo a corpo, duas metades da mesma origem, duas irmãs presas num duelo que já não era só físico, mas espiritual. Foi então que Isadora fez algo que mudou tudo. Ela correu para o lado, pegou uma barra de ferro caída e com as mãos trêmulas, levantou-a sobre a cabeça. Mãe, sai! Gritou. Eu me joguei para o lado no mesmo instante. A barra desceu com força, acertando o ombro de Helena. O estalo ecoou, e ela soltou um grito de dor, largando a lâmina. Cambaleou alguns passos para trás, apoiando-se numa viga, o rosto contorcido de ódio e surpresa. Isadora caiu de joelhos, ofegante, como se todo o peso do mundo tivesse desabado sobre ela. Eu a abracei, protegendo seu corpo com o meu, mas mantive os olhos fixos em Helena, que ainda estava de pé. Vocês acham que venceram? Ela rosnou, cuspindo sangue. Isso não acaba aqui. Eu ainda vou destruir tudo que vocês amam. Foi nesse momento que ouvi o som de sirenes distantes. Alguém tinha chamado a polícia. Talvez fosse algum vizinho, ou talvez o cantor, antes de perder as forças, tivesse conseguido acionar o celular. Não importava.
O som das sirenes cortando a noite trouxe uma onda de urgência. Helena percebeu também. O ódio em seus olhos se transformou em cálculo frio. Ela olhou para mim, depois para Isadora, e recuou lentamente. E isso é só o começo, sussurrou, antes de desaparecer pelas sombras do galpão. Corri atrás dela, mas quando cheguei à saída, só encontrei a escuridão e o vento cortante da serra. Ela tinha sumido, como um fantasma que nunca realmente vai embora. As luzes vermelhas e azuis começaram a iluminar o galpão. Policiais entraram, armas em punho, gritando ordens que mal conseguia ouvir. O cantor foi levado às pressas para fora em uma maca, ainda consciente, mas frágil. Eu e Isadora fomos cercadas e finalmente, após anos, eu senti algo diferente, segurança. Na delegacia, dei meu depoimento. Contei sobre a carta, sobre o acidente, sobre o laudo do mecânico, sobre as ameaças. Os policiais ouviram, mas seus olhares carregavam ceticismo. Sem provas concretas da presença de Helena no galpão, já que ela tinha desaparecido, tudo parecia uma história difícil de acreditar. Quando saímos, já de madrugada, Isadora estava calada. Caminhava ao meu lado como uma sombra, os olhos fixos no chão. No carro, finalmente quebrou o silêncio. Mãe, a voz dela era baixa, quase infantil. Eu não sabia que ela queria te matar. Ela me contou coisas horríveis sobre você. Disse que você sempre tentou destruí-la. Eu acreditei. Meu coração se partiu. Eu sei, filha. Ela sempre soube como manipular as pessoas. Até nossos pais caíram nessa. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu te humilhei na frente de todo mundo. E ainda assim você arriscou a vida por mim. Por quê? Eu respirei fundo, engolindo o nó na garganta. Porque você é minha filha. E nada, nem mesmo seu ódio, pode mudar isso. Ela chorou nos meus braços, e pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava sozinha. A ferida ainda estava aberta, mas havia uma esperança. No entanto, a paz durou pouco. 2 dias depois, recebi um envelope embaixo da porta. Dentro, havia apenas uma foto, eu e Isadora dormindo no sofá. A foto tinha sido tirada pela janela da nossa sala, na noite anterior. No verso, em letras vermelhas, estava escrito: eu disse que não acabou. Meu corpo gelou. Helena não tinha ido embora. Ela estava por perto, observando, esperando. E agora, não era só minha vida em jogo, era a de minha filha também. A fotografia queimava minhas mãos como se fosse feita de brasa. Eu e Isadora, encolhidas no sofá, dormindo depois de uma madrugada de choro e exaustão. A claridade da TV ainda refletia em nossos rostos na imagem. Alguém tinha estado ali. Helena tinha estado ali, do lado de fora, olhando pela janela, vigiando cada movimento, cada respiração. Meu estômago virou do avesso. Eu não estava apenas sendo perseguida, eu estava sendo caçada. E pior, Isadora também. Corri até as janelas, fechei todas as cortinas e tranquei as portas. A sensação de ser observada era insuportável. Eu mal conseguia respirar. O som de qualquer estalo da madeira da casa me fazia arrepiar. Isadora acordou com a movimentação. Estava pálida com olheiras fundas, mas ao ver meu rosto percebeu que algo estava errado. O que foi, mãe? A voz dela era baixa, carregada de receio. Mostrei a foto. Os olhos dela se arregalaram, e o corpo inteiro tremeu. Ela estava aqui? Ontem. Murmurou, quase sem voz. Assenti. A garganta fechada não me deixava falar. Foi nesse momento que percebi que o medo de Isadora não era apenas pavor, era também culpa. Ela sabia que de alguma forma, tinha aberto a porta para Helena. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Ao acreditar nas mentiras da minha irmã, ao se afastar de mim, ela tinha se tornado vulnerável. Eu não devia ter confiado nela. Isadora chorava. Ela falava que você era egoísta, que me usava como desculpa para ser vítima. Eu fui idiota. Segurei o rosto dela entre minhas mãos, forçando-a a olhar para mim. Você não é idiota. Você foi manipulada, como eu fui a vida inteira. Helena sabe exatamente como envenenar a mente das pessoas. Mas agora você sabe quem ela é de verdade. Ela soluçava, abraçada em mim, e pela primeira vez desde que nasceu, senti que estávamos unidas não por obrigação, mas por escolha. Mas a ameaça estava ali pulsando, rondando nossa casa. Eu não podia simplesmente esperar o próximo ataque. Naquela mesma manhã, voltei à delegacia com a foto em mãos. O policial olhou, mas encolheu os ombros. Senhora, essa imagem não prova que sua irmã estava ali. Qualquer um poderia ter tirado. Não há digitais, não há testemunhas. A frustração me consumiu. Eu queria gritar, esmurrar aquela mesa, mas percebi que não adiantava. O sistema nunca tinha estado do meu lado, desde criança. E não seria agora. Então eu entendi, ou eu acabava com isso sozinha, ou Helena iria acabar comigo e com minha filha. Voltei para casa e comecei a planejar. Revirei cada canto da memória, cada detalhe de Helena. Eu sabia que ela não era do tipo que apenas ameaçava. Ela cumpria.
E se estava me perseguindo, era porque tinha um objetivo claro: destruir minha sanidade, me isolar, e então me eliminar de vez. Isadora se ofereceu para ir para a casa de uma amiga, mas eu não deixei. Não, filha. Ela vai atrás de você. O lugar mais seguro é aqui comigo. Passei dias em alerta. Dormia com o canivete debaixo do travesseiro, deixava panelas apoiadas nas portas para ouvir qualquer tentativa de invasão. Mas Helena não atacava. Só observava. Deixava sinais. Um perfume doce borrifado no corredor. Um bilhete preso no para-brisa do carro com uma única palavra: fracasso. Era uma tortura psicológica. Numa dessas noites, Isadora me acordou no meio da madrugada. Os olhos dela estavam arregalados, o rosto coberto de suor. Eu sonhei com ela, disse, a voz trêmula. Ela dizia que ia me levar, que eu era a filha que ela merecia. Meu coração despencou. Helena estava invadindo até os sonhos da minha filha. Eu sabia que precisava reagir logo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudou tudo. Era o cantor, ainda se recuperando do golpe no galpão, mas determinado. Eu não consegui dormir desde aquela noite. A voz dele era firme. Eu sei que parece loucura, mas eu acredito em você, e eu quero ajudar. Fiquei em silêncio, surpresa. Ele era o único que realmente me ouvia, que não duvidava de mim. Por um instante, pensei em recusar, não queria colocar mais ninguém em risco. Mas percebi que não podia enfrentar Helena sozinha. Eu precisava de alguém do meu lado. Então se prepare, e respondi, com a voz mais firme do que me sentia. Porque isso ainda não acabou. Nos dias seguintes, montamos um plano. O cantor tinha amigos em segurança particular, gente que devia favores a ele. Com a ajuda deles, instalamos câmeras escondidas na casa, microfones, até sensores de movimento. Eu sabia que Helena voltaria. Ela não suportava ser ignorada. E eu estava certa. Na terceira noite, às 3 da manhã, o alarme disparou. Eu e Isadora acordamos com o bip ensurdecedor. Corri até a tela do monitor, uma silhueta, entrando pela janela dos fundos. Alta, elegante, o cabelo preso num coque. Helena. Meu coração disparou. A câmera mostrava ela caminhando devagar, como se estivesse em casa. Primeiro a cozinha, depois o corredor, até parar diante da porta do quarto de Isadora. Eu não pensei. Corri com o canivete na mão, gritando como uma fera acuada. Helena. A porta se abriu com violência. Ela estava ali, no escuro, sorrindo com aquele olhar doentio. Eu disse que viria buscar o que é meu. Isadora gritou atrás de mim. O cantor surgiu pela sala, armado com um bastão, e avançou. Helena se jogou para trás, escapando, mas deixou cair algo no chão, um envelope. Corri para pegar. Dentro, havia apenas uma foto. Eu, Helena e nossos pais, ainda crianças, numa festa de aniversário antiga. No verso, rabiscada em vermelho. A verdadeira escrava sempre foi você. Eu só vou libertá-la. Olhei para a sala. Helena já não estava mais lá. A porta dos fundos batia com o vento, aberta. Ela tinha escapado outra vez. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava mais sozinha. Minha filha estava ao meu lado. O cantor estava ao meu lado. E Helena tinha cometido um erro. Ela tinha se deixado registrar nas câmeras. Finalmente, havia provas. Mas no fundo, eu sabia. Helena não iria parar. Aquela não era uma perseguição comum. Era um acerto de contas que vinha desde o berço. E quando encarei Isadora, percebi que a pergunta que me atormentava já não era quando ela vai atacar, mas sim, será que dessa vez eu vou conseguir acabar com ela antes que ela acabe comigo? A gravação da câmera era clara como o sol do meio-dia. Helena, entrando pela janela, caminhando pela minha casa como se fosse dona do espaço. O olhar frio, o sorriso cínico. Eu, ao assistir, tremia entre ódio e alívio. Ódio, porque ela ainda ousava brincar comigo como se minha vida fosse um tabuleiro. Alívio, porque finalmente havia algo que ninguém podia negar. Prova. Mostrei o vídeo ao policial que tantas vezes tinha me mandado voltar para casa. Ele assistiu calado, o senho franzido. Quando terminou, respirou fundo. Agora sim, temos algo concreto. Vamos abrir um inquérito. Foram palavras que soaram como vitória. Mas ao mesmo tempo, eu sabia, Helena não ia esperar um processo lento de justiça. Ela era mais rápida, mais cruel. Se sentisse que estava encurralada, atacaria com tudo. Isadora estava cada vez mais abalada. Os sonhos com Helena vinham todas as noites, misturados com lembranças de infância que ela dizia nunca ter vivido. Era como se Helena plantasse memórias falsas, infiltrando-se até nas raízes da mente dela. Numa madrugada, Isadora se levantou da cama em transe. Acordei com o rangido da porta e encontrei-a descendo as escadas, os olhos abertos, mas sem vida. Filha, sacudi seus ombros. O que você está fazendo? Ela murmurava uma frase que gelou meu sangue. Vou com a tia, vou com a tia. Sacudi com mais força até ela despertar, chorando de susto. Mas compreendi, Helena estava tentando me roubar Isadora não só fisicamente, mas espiritualmente. A guerra já não era apenas de carne e osso. Era algo mais profundo.
O cantor foi meu porto nesses dias. Ele aparecia com comida, com segurança reforçada, com palavras que mantinham minha mente à tona. Às vezes, eu o pegava olhando para mim como quem olha alguém sobrevivendo ao inferno, com respeito e dor misturados. Você não deveria enfrentar isso sozinha, disse ele uma noite, enquanto instalava mais uma tranca na porta. Você carrega dores demais há muito tempo. Olhei nos olhos dele e vi ali algo que ninguém nunca tinha me dado, reconhecimento. Mas não havia espaço para romance. Não enquanto minha irmã respirasse. Na manhã seguinte, uma notícia explodiu. Helena tinha desaparecido. Não estava mais em sua casa, não atendia ao trabalho, ninguém sabia para onde tinha ido. A polícia a colocou como foragida. Para mim, era claro, ela tinha se escondido para preparar o golpe final. E o golpe veio. Foi durante uma tarde aparentemente comum. Eu e Isadora estávamos na sala tentando estudar, quando ouvimos batidas na porta. 3 toques, lentos. Meu coração disparou. O cantor, que estava conosco, fez sinal para ficarmos atrás. Abriu a porta com cautela. Um entregador. Pacote pequeno, embrulhado em papel pardo. Sem remetente. Dentro, uma caixinha de música antiga. A melodia era infantil, doce, mas distorcida, como se estivesse quebrada. Quando Isadora a viu, empalideceu. Essa música, sussurrou. Ela cantava para mim quando eu era criança. Olhei horrorizada. Eu nunca tinha ouvido aquela melodia. Helena havia plantado mais uma memória que não era minha. Dentro da caixa, junto ao mecanismo, havia um bilhete dobrado. Vocês nunca vão escapar. O sangue chama o sangue. Dia do show. Último ato. O cantor engoliu em seco. Ela está anunciando onde vai ser. Ele tinha razão. O dia do show. Eu sabia exatamente o que era. A apresentação de caridade que ele faria na cidade dali a 3 dias. Milhares de pessoas, palco aberto. O palco onde tudo começou. Minha mente girava. Helena queria encenar diante de todos a nossa destruição. Queria me expor como sempre, mas dessa vez de forma definitiva. Passei os 3 dias seguintes sem dormir. Isadora tinha pesadelos, e eu planos. O cantor insistia em cancelar o evento, mas eu sabia, se cancelássemos, Helena viria até nós de forma ainda mais brutal. Pelo menos lá haveria testemunhas, câmeras policiais. E então o dia chegou. O teatro estava lotado. Luzes, flashes, aplausos. Eu e Isadora estávamos nos bastidores com segurança ao redor, mas nada parecia suficiente. Eu sentia no ar, como cheiro de ferro. Ela estava ali. O show começou. O cantor cantava, sua voz poderosa enchendo o lugar. O público vibrava. Mas minha atenção estava em cada sombra, cada movimento estranho. De repente vi, na plateia, na terceira fileira, Helena. Cabelo solto, vestido vermelho, sorriso frio. Ela não se escondia mais. Me levantei de súbito, mas a mão dela já se erguia. Um controle remoto, pequeno, brilhou na luz. Antes que eu pudesse reagir, um estalo ecoou pelo teatro. O microfone do cantor chiou, as luzes oscilaram. O público murmurava confuso. Boa noite, irmã. A voz dela saiu, não do palco, mas dos alto-falantes. Grave, distorcida, tomando conta do espaço. Chegou a hora da plateia conhecer quem você realmente é. As telas gigantes atrás do palco se acenderam. Imagens começaram a surgir. Fotos minhas antigas, misturadas com documentos forjados, cartas adulteradas, tudo cuidadosamente editado para me pintar como uma mãe abusiva, uma mulher cruel. O público murmurava em choque. Isadora agarrou meu braço. Não é verdade. Não é verdade, mãe. Meu coração ardia, mas antes que pudesse reagir, Helena levantou-se e começou a andar até o palco. As pessoas se afastavam, assustadas com aquela presença magnética e doentia. Eu sabia, aquele era o clímax. O último ato. Subi ao palco correndo, o público gritando em confusão. O cantor me seguiu, mas Helena já estava ali, diante de mim, olhos chamejando de ódio e triunfo. Você roubou minha vida. Gritou, a voz ecoando pelo microfone. Agora eu vou roubar a sua, diante de todos. No instante seguinte, ela sacou algo de dentro do vestido. Não era apenas um controle, era uma lâmina brilhando sob as luzes do teatro. O público entrou em pânico, gritos ecoaram, pessoas corriam. Eu e Helena estávamos frente a frente, no palco iluminado, como 2 atrizes presas numa peça macabra. Ela avançou. Eu levantei as mãos, pronta para lutar. Mas antes que eu pudesse agir, senti Isadora atrás de mim, gritando. Se quer levar alguém, leva a mim. O mundo parou. Helena congelou, surpresa. Eu virei para ver minha filha de pé, os olhos cheios de lágrimas, mas firmes como nunca. A plateia silenciou. O cantor prendeu a respiração. E Helena, pela primeira vez, hesitou. O silêncio no teatro era ensurdecedor. Centenas de olhos fixos em nós, respirando pesadamente, como se cada espectador tivesse sentido o impacto de décadas de dor e rancor condensadas naquele instante. Helena estava parada a apenas 2 passos de mim, a lâmina reluzindo sob as luzes, os olhos fixos nos meus.
Ela esperava medo, esperava hesitação, mas tudo o que encontrou foi minha determinação e a coragem da minha filha, que permanecia firme atrás de mim. Se quer levar alguém, leva a mim, repetiu Isadora, a voz trêmula mas firme. Helena piscou e naquele instante, percebi a fraqueza que sempre existiu nela, escondida sob camadas de arrogância e raiva. Ela confiava no pânico, na manipulação, no poder de dominar. Mas ali, diante de toda a cidade, ela se expunha, e nós estávamos prontas para enfrentar aquilo. Helena, comecei, a voz firme, ecoando pelo teatro, chega de mentiras. Chega de me perseguir. Chega de tentar controlar a minha filha. Você perdeu. Sempre perdeu. Ela riu, um riso cortante, cruel, mas algo no olhar dela começou a vacilar. Minha filha, minha própria filha, estava de pé, não implorando, não chorando. Ela estava desafiando Helena, e aquilo era algo que a minha irmã nunca esperava. Você pensa que pode me vencer com palavras? Rosnou Helena. Eu vou destruir você aqui, na frente de todos. Antes que pudesse agir, o cantor que estivera ao meu lado nos bastidores se colocou entre nós, erguendo as mãos. Helena, basta. Isso não é justiça, isso é ódio. Olha ao redor. Você não vai ganhar nada, além do que já perdeu. Ele falou com uma autoridade que surpreendeu até a mim. Helena recuou um passo, irritada, mas a lâmina ainda estava firme em suas mãos. Eu sabia que não podia negociar, não podia tentar racionalizar com ela. Era hora de agir. Isadora, corre para os bastidores, ordenei. E agora? Minha filha me lançou um último olhar de confiança e obediência antes de desaparecer pelas cortinas laterais. Eu fiquei ali, de frente para Helena, coração disparado, mãos firmes no canivete que trazia comigo desde os dias da perseguição. Ela avançou primeiro, rápida e silenciosa. Mas eu estava pronta. Desviei, segurando seu braço com força e torcendo o punho. Um estalo ecoou pelo palco. Ela gritou, furiosa, e eu senti a energia dela tentando me esmagar, mas minha determinação era mais forte. O cantor avançou de um lado, guiando os seguranças que finalmente conseguiram entrar, graças às câmeras de monitoramento que instalamos. Helena percebeu que a vitória não seria tão fácil. O teatro inteiro estava agora ciente da ameaça. As luzes, as câmeras, os olhares, todos eram testemunhas. E ela, que sempre controlou cada situação, agora estava cercada. Ela soltou um grito de frustração. A lâmina caiu no chão, reluzindo sob a luz do palco. Eu a encarei com toda a fúria, toda a dor que carrego há anos. Nunca mais vai tocar em mim, nem em Isadora, disse a voz firme, e pelo menos desta vez, não havia medo. Você perdeu, Helena. Para sempre. Ela tentou recuar, mas os seguranças a seguraram. Lutou, gritou, tentou se soltar, mas era inútil. Finalmente, eles a algemaram, e Helena foi levada para fora do palco, enquanto o público permanecia em silêncio, absorvendo a intensidade do momento. Isadora correu para mim assim que os seguranças a afastaram da minha irmã. Eu a abracei com tanta força que parecia que poderia transmitir toda a dor que havíamos suportado, toda a luta, todo o medo. Mãe, disse ela, tremendo, eu achei que tinha perdido você para sempre. Nunca, filha, respondi, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Nunca mais. O cantor veio até nós, sorrindo timidamente. Você foi incrível. Ele disse, sem rodeios. Sério, incrível. Eu nunca vi tanta força em alguém. Eu apenas balancei a cabeça, ainda ofegante, olhando para minha filha. Finalmente, depois de anos de perseguição, dor e humilhação, nós havíamos sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas vencido. Quando saímos do teatro, o ar da noite parecia limpo, renovador. Isadora de mãos dadas comigo, segura, confiante, finalmente me chamando de mãe sem medo ou vergonha. O passado ainda estava lá, cicatrizes profundas que não desaparecem, mas pela primeira vez, eu senti algo que não sentia há décadas, liberdade. Na delegacia, Helena foi formalmente acusada de tentativa de homicídio, ameaça e extorsão psicológica. A justiça finalmente se movia, lenta, mas inexorável. Para mim, não se tratava apenas de vingança, mas de proteção, de encerrar o ciclo de abuso e manipulação que minha irmã tentou impor a todas nós. Meses depois, Isadora e eu reconstruímos nossa vida. A casa, o coração, a confiança, tudo danificado, mas recuperável. A dor não desapareceu, mas havia esperança, havia amor. Eu aprendi que sobreviver não é apenas resistir. É reconstruir, levantar-se quando tudo parece perdido, proteger quem se ama, e enfrentar os fantasmas do passado sem se deixar quebrar. E em dias silenciosos, quando o vento soprava pelas janelas e as sombras se alongavam, eu lembrava, Helena ainda existia, ainda respirava. Mas agora, ela não podia nos tocar. Não mais. Porque eu havia aprendido algo que ela nunca entendeu. A verdadeira força não está na crueldade, nem no controle, nem na manipulação. Está no amor, na coragem e na determinação de lutar por quem você ama. E assim, finalmente, depois de tanto sofrimento, humilhação e perigo, nós éramos livres.